Bom dia a todos. E trouxe para vocês, já que a gente está nesse período, né, que acabou de encerrar esse período junino, eu quis falar um pouco a respeito, principalmente de uma figura conhecida como Santo Antônio, que é tão pouco falado dentro do movimento espírita. Poucas pessoas conhecem. E não conhecem o Antônio de Pádua médium. Gente, o conhecido Santo Antônio era um grande médium de efeito físico. Ele tinha uma capacidade mediúnica grandiosa. E nós, muitas vezes, ainda temos aquela ideia de que não é um santo católico, então não preciso conhecer, como se espírito, por um acaso, tivesse religião. Saibamos, uma certa vez eu estava lendo um livro, eu achei bem interessante, porque teve um rapaz, eu não estou conseguindo lembrar o nome do livro, quando ele desencarna, ele chega numa colônia e ele percebe que tem católicos, espíritas, evangélicos, muçulmanos, estava todo mundo ali misturado, rezando. Aí ele parou e ficou olhando aquilo. Ele disse, mas como é isso? Está todo mundo aqui reunido num pátio só, que ele tinha a ideia, gente, que lá na espiritualidade tinha o recanto dos espíritas, o recanto dos católicos, o recanto dos evangélicos. E quando ele viu todo mundo misturado orando, inclusive haviam pessoas que traziam aquela característica, né, do judaísmo, que é orar encostando a cabeça, né, que eles oram numa posição como se estivessem encostando a cabeça no chão. Aí ele ficou observando aquilo e disse, mas o que é isso? Aí o irmão que estava acompanhando ele sorri. Essa história tem até no YouTube também, viu, gente? Falando sobre as colônias espirituais. Aí quando ele observa, o irmão que está ao lado dele diz, olha, notou a estranheza dele, diz, aqui nós não temos essa divisão por religião. Cada um segue o credo que quiser e todo mundo se entende muito bem. Não temos aqui briga religiosa. Nem tampouco nós encontramos aqui o que infelizmente na Terra existe, né, gente, e muito, que é aquela situação de que a minha religião é melhor do que a sua e é mais importante. Então vale salientar que Antônio de Pádua foi considerado um homem santo, porque era um homem bom. É um espírito bom. E os bons espíritos atuam em todos os lugares, em todos os setores, em todas as religiões. Mas vamos falar um pouquinho sobre a vida dele. Deixa eu ir passando aqui. Essa aqui foi a igreja. Poxa, eu toquei 2 vezes, mas nenhuma. Pronto. Essa aqui foi a igreja onde Antônio de Pádua, ele começou a estudar. Onde ele começou, ele era uma criatura extremamente intelectualizada. Ele tinha um grande conhecimento, que chamava a atenção. A intelectualização dele. Ele tinha noções de diversas ciências. E detalhe, viu, gente? Muito do que ele aprendeu, ele era autodidata. Ou seja, como muitos dizem, ele aprendeu sozinho. Mas que na realidade nós sabemos, né, gente, que é aquela bagagem que a gente já vem trazendo lá de trás. O que nós aprendemos, não perdemos. Tudo que nós aprendemos aqui na Terra, quando desencarnamos, o dinheiro a gente deixa, o corpinho a gente deixa, os diplomas a gente deixa, a fama a gente deixa, mas o conhecimento a gente leva. Esse vai com a gente. E Antônio de Pádua, na verdade, era um espírito realmente profundamente conhecedor de diversas ciências. Os pais de Antônio de Pádua, gente, ainda não tem assim uma precisão quem foram. Mesmo porque, aos 25 anos, ele se torna franciscano. Por isso que ele tem aquela imagem da cabecinha raspada. Né? Quem já viu a imagem dele como estava ali no início, um pouquinho da cabeça dele aqui raspada é um costume dos franciscanos. Então,
Eles faziam um voto de pobreza, eles viajavam muito. Antônio de Pádua viajou por toda a Itália, ele viajou pela França, ele viajou por várias regiões ali da Europa. Então não tinha muito contato familiar. Então, o que se sabe a respeito dos pais dele é pouco. Sabe-se que ele tinha uma irmã, que era freira, e o pouco que se sabe dos pais é que quando a irmã desencarnou, as pessoas colocaram, o nome dela era Maria, e colocaram Maria, filha de Martinho. Então se deduziu que Martinho fosse o nome do pai de Antônio de Pádua. Mas existem também outros relatos, através dessa freira, Maria, de que seus pais tinham uma origem, digamos assim, para a época, uma origem mais nobre. O pai dele era descendente de um dos comandantes da primeira cruzada. E a mãe era descendente do rei das Astúrias, de um dos reis das Astúrias. Então, existia, digamos assim, uma origem nobre para Antônio de Pádua. Ele se muda para o convento de São Vicente de Fora, em Lisboa, para aprofundar os seus estudos. Dizem que aí, gente, tinha a maior biblioteca e a mais qualificada da época. O que tinha de melhor estava dentro desse convento, de livro para estudar. Então ele foi para lá estudar teologia, ele se aprofunda no assunto e cada vez mais ele vai adquirindo mais conhecimento. E detalhe, ele vai adquirindo mais conhecimento caladinho. Ele não ostentava o seu saber, o que já denota, já é uma característica, viu gente, dos espíritos mais evoluídos. Porque espírito menos evoluído aprendeu a contar até 3, ele sai no meio da rua, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, para todo mundo saber que ele sabe. E os espíritos mais esclarecidos, onde eles chegam, eles buscam, digamos assim, ficarem quietinhos. Chico Xavier mesmo, gente. Todas as pessoas, quando ele chegava no ambiente que dizia, Chico vinha falar, ele disse, meu filho, deixa aqui quietinho. Enquanto muitos outros, né, gente, chega, já fica assim, já fica logo ofendido, se não for chamado para a cadeira da frente. Mas Antônio de Pádua também era assim. Ele tinha um grande conhecimento, mas ele tinha uma humildade que ninguém percebia o tamanho da capacidade intelectual dele. Nesse convento de São Vicente de Fora, em Lisboa, eles estudavam, digamos assim, eles eram seguidores, eles seguiam todas aquelas ideias de Santo Agostinho, as ideias que ele havia trazido, né? Então, ele acabou se tornando participante da Ordem dos Cônegos Regulares de Santa Cruz. Mas aí, ele precisava se afastar. E por quê? Porque ele recebia muita visita. E muita gente ia para lá levar para ele assuntos frívolos. Era muita visita de parentes. E ele queria um local onde ele pudesse realmente ficar mais recluso, se dedicando realmente aos estudos. Naquela época nós sabemos que a pressão era grande para aqueles que queriam fazer o voto de pobreza. E Antônio de Pádua queria. A pressão era grande porque muita gente dizia assim, menino, você está louco. Quem já viu aquela história de Francisco de Assis vai saber disso. Você está louco, seu pai é comerciante. E você quer deixar tudo para quem? O dinheiro é teu, você vai abandonar tudo. E tanto é que ele foi tido realmente na cidade, espalharam que Francisco de Assis era louco. E tem aquele momento épico na história de Francisco de Assis, que é quando o pai começa a falar diversas coisas, dizendo que até roupa que ele vestia era o pai quem dava, e ele tira a roupa e sai nu. Vocês conhecem essa história? Onde ele deixa até as vestes do corpo, e ele diz, pois então, daqui nada levarei, eu vou seguir a Jesus,
e eu vou cuidar das pessoas mais pobres. E o pai fica chocado, bastante chateado, porque viu que realmente a vontade dele de servir era verdadeira. Não era só uma empolgação, digamos assim. Então, quando ele decide se mudar, ele vai para o convento de Santa Cruz, em Coimbra. E nesse convento de Santa Cruz, ele conhece, em uma das saídas que ele teve, ele conhece os franciscanos. Ele ainda não era franciscano, mas já era um homem religioso. E ele conhece os franciscanos e ele começa a admirar a forma deles trabalharem, a forma como eles agiam, como eles cuidavam das pessoas mais carentes. E ele começou a achar aquilo bonito. E aí, teve um grupo de franciscanos que ia fazer uma viagem para Marrocos, onde lá eles iam evangelizar os mouros. Mas chegou a notícia, né, Antônio de Pádua se despede deles, eles viajam. Mas chega a notícia que eles foram martirizados. Isso era muito comum, viu, gente? Naquela época, não é como hoje não, que a pessoa chega na praça, prega, fala de Jesus à vontade. Naquela época teve muita gente que perdeu a cabeça, teve muita gente que realmente passou pela experiência de dar a vida realmente por Jesus. E esses franciscanos foram martirizados e aquilo deixou Antônio de Pádua profundamente triste. Profundamente. E aquilo mexeu tanto com ele, que ele decidiu também seguir esse caminho e tornou-se franciscano. Deixa eu passar. E é quando ele tem a oportunidade de conhecer Francisco de Assis. Tem o prazer de conhecer Francisco de Assis. Mas, antes disso, como é que ele conheceu Francisco de Assis? Agora eu vou dizer a vocês, vou botar aqui a imagem dele enquanto eu vou botando a história. Quando esses franciscanos eles foram martirizados, ele decidiu também seguir para Marrocos. Aí ele pegou um barco. Quando ele chegou em Marrocos, ele teve um problema de saúde sério e ele precisou voltar. Mas ele voltou, gente, tão constrangido, mas tão constrangido, porque ele não conseguiu evangelizar ninguém, ele não conseguiu fazer uma pregação em Marrocos. Voltou só o desencanto. Quando ele estava voltando de barco, começou uma tempestade. Mas olha, gente, era uma ventania, mas era uma ventania tão grande que estava todo mundo esperando o barco afundar. Mas na verdade os planos de Deus para Antônio de Pádua eram outros. E a gente vai entender por que ele lá em Marrocos não conseguiu fazer uma pregação, gente. Então quando ele vai, o barco vai sendo levado ali para a costa da Sicília. Quando eles conseguem parar em algum local mais seguro, que ele desce, começa a caminhar, quando ele avista, tem outros franciscanos ali, conhecidos dele. Aí ele olha e diz, poxete, olha só, eu conheço aquele pessoal. Aí ele se aproxima, porque ele estava voltando para Coimbra, ele não estava indo para Sicília. Aí ele se aproxima, e ali eles começam a conversar. E é quando eles dizem, olha, a gente está indo encontrar com Francisco de Assis. Ele disse, eu quero ir também. E quando ele conhece Francisco de Assis, gente, os dois criam uma amizade profunda. Muito, muito profunda, que chegou a despertar até ciúmes entre outros que estavam ali acompanhando toda a história. Mas quem já leu o livro Francisco de Assis vai saber que essa amizade, olha, já vinha lá de trás.
Olha, quando duas almas que se conhecem, se encontram, elas se reconhecem imediatamente. Não tem jeito, gente. A gente bate o olho e gosta, e não sabe nem por que gosta. Simplesmente gosta, e gosta muito. Francisco de Assis, quando ele tinha desencarnado como João Evangelista, que foi a sua reencarnação anterior, ele, quando foi convocar aqueles 200 espíritos para voltarem à Terra na época das cruzadas, porque estava de fato se deturpando a palavra de Jesus. Aquela história de não vir trazer a paz, mas a espada, estava sendo deturpada essa frase. E as pessoas acreditavam, os religiosos da época, que era para matar. Ou aceita Jesus, ou aceita a nossa religião, a gente mata. E muita gente morreu na época das cruzadas. Aliás, somando-se o que já se matou em nome de Deus, vocês sabiam que a quantidade é muito maior do que todas as guerras juntas? Absurdo, né, gente? Todas as guerras juntas, o número de mortos não chega ao que já se matou em nome de Deus. Olhe como nós ainda temos uma ideia deturpada de Deus. Então, quando ele vai convocar ali João Evangelista vai fazer a convocação, porque ele também vai voltar à Terra como Francisco de Assis. No livro de Miramês, Francisco de Assis é o nome do livro, de Miramês. Então, ele diz que quando os dois se encontram, ele fala para os 200 e no final, em lágrimas, João Evangelista falando de tudo que eles iriam passar aqui na Terra, ele se abraça com Antônio de Pádua. E todos ali perceberam que existia uma amizade entre eles. Na espiritualidade, eles também ficavam muito tempo juntos. Então, quando os dois se encontraram na Terra, foi realmente um reencontro de almas. E se tornaram grandes amigos. E tanto é que quando foi haver o translado do corpo de Francisco de Assis da igreja de São Jorge, né, para a atual igreja, onde ele está lá, os restos mortais dele estão lá guardadinhos, que é a Basílica de Francisco de Assis, foi Antônio de Pádua que acompanhou todo esse percurso, acompanhou toda a saída dos restos mortais. Mas aí, Antônio de Pádua, ele começa a viajar muito, porque ele chega... teve uma grande reunião, onde alguns frades, né, iam ser, eu vou usar um termo mais claro para todo mundo entender. Eles faziam uma reunião para demonstrar que estavam recebendo novos frades, e era naquele momento onde eles raspavam a cabeça. Muitos acreditam que os franciscanos, bastava você dizer, eu quero ser franciscano, a pessoa já ia lá e fazia a coroinha na cabeça. Não é assim não, viu, gente? A pessoa passava um bom tempo convivendo ali, e só quando eles viam que realmente a pessoa tinha vocação, é que eles faziam aquele culto e raspavam a cabeça. Só que neste dia, estava tendo uma grande reunião, e não tinha quem falasse. E os frades ficaram com medo de falar, porque quando viram a quantidade de gente, disseram, misericórdia, e agora? Quem é que vai falar? Aí chegou um frade e disse assim, Antônio, você fala para o público? Ele disse, eu falo para as pessoas que estavam ali, né, participando daquele verdadeiro concílio. Inclusive, tinham pessoas da Igreja Católica também. E ele disse, eu falo. Gente, quando ele abriu a boca, pronto, todo mundo ficou assim, tomou um susto, com o conhecimento dele, porque aí ele pôde mostrar todo o conhecimento, toda a intelectualidade que ele trazia. E dali para frente, pronto, acabou-se. Nunca mais esse homem parou de pregar. Onde ele chegava, ele sempre tinha um convite à pregação, ele viajava muito, muito, muito pregando, até que em uma dessas viagens ele passou mal. Quando ele passou mal, descobriram que ele estava com um problema cardíaco. Hidropisia, hoje, a gente usa esse termo para inchaço. Né? Quando diz assim, as pernas estão inchadas, inchaço no corpo, a gente usa o termo hidropisia. Mas naquela época, esse termo também era usado para tipo um desgaste
né, do coração. E foi isso que Antônio de Pádua teve. Ele teve tipo um desgaste cardíaco. Então, ele desencarnou muito cedo, viu, gente? Antônio de Pádua desencarnou aos 36 anos. Muito jovem, né? Então, ele teve esse desgaste, digamos assim, cardíaco, uma insuficiência cardíaca, e ele precisou voltar, porque ele não tinha mais condições de estar nessas viagens, nessas pregações. E ele foi acolhido no convento das Clarissas. As Clarissas, gente, é aquela Santa Clara. Quem aqui já ouviu falar? Santa Clara de Assis. Foi uma criatura que foi boníssima e uma grande amiga de Francisco de Assis. Eu amo. Então ele foi acolhido nesse convento. Por sinal, esse convento de Santa Clara de Assis, foi Francisco de Assis que chegou para ela e disse que ela fundasse um convento e que lá ela recebesse outras pessoas, outras mulheres que quisessem realmente servir a Deus. E foi o que ela fez. Então, quando Antônio de Pádua se viu bastante doente, ele foi para o convento. Mas antes de ir para o convento, os amigos ainda tentaram cuidar dele. Mas ele tinha uma necessidade, ele disse: eu não consigo mais ter condições de estar realmente... aquela agitação, muita gente em cima dele, ele era um homem muito requisitado. Vocês estão entendendo, né, gente? Ele estava já bem cansadinho, ele queria ficar um pouquinho mais recluso. Não era má vontade dele, não, era problema de saúde mesmo. Então, os franciscanos construíram, gente, uma casa, uma árvore, e deixaram ele lá. Essa história é verdade, viu, gente? Eu, quando li isso, eu disse: misericórdia. Mas construíram uma casa na árvore e deixaram o bichinho lá. Mas aí não tinha como ele realmente ficar. Foi quando ele decidiu ir para o convento das Clarissas. E lá ele ficou até, né, o seu desencarne. E hoje em dia, os restos mortais dele estão aqui nessa basílica, que é a Basílica de Santo Antônio de Pádua. Mas quando foram recolher os restos mortais de Antônio de Pádua, gente, perceberam que estava... O que acontece quando a gente é enterrado? A carne, ela vai apodrecendo e vai se desmanchando. E o solo, porque logicamente o caixão, ele cede, né, a umidade, uma série de coisas, e o solo vai, digamos, absorvendo aqueles nutrientes do nosso corpo. Então, o que aconteceu com Antônio de Pádua? Quando foram tirar os restos mortais dele, perceberam que todo o corpo dele havia seguido a sequência normal. Mas a sua língua e as suas cordas vocais haviam sido preservadas. A língua dele não apodreceu, estava intacta. Então, São Boaventura, ele é conhecido assim, São Boaventura, né? Mas na verdade o nome dele é Giovanni. Então ele se abaixa, pega a língua de Francisco de Assis, sem acreditar. Gente, esse meinho aí onde tem essa linha vermelhinha, isso é a língua dele. Eles pegaram a língua e criaram, né? Colocaram tipo um cantinho para guardar a língua ali separada do corpo, porque eles acharam que aquilo ali era algo sagrado. Então isso aí é a língua dele que está aberta, né? Colocaram ali e prenderam. E quando ele, São Boaventura, pega a língua dele, ele diz que aquela boca que bendisse a Deus, que evangelizou tantos homens, que levou o amor, não merecia a terra. Era tão digna, era tão nobre, era tão abençoada, que a terra não poderia maculá-la. Então ele diz, tirou a língua e disse: ela será guardada. E todos devem saber disso. Muita gente, viu, gente? Muita gente na época se encantou com o trabalho dos franciscanos depois que foi encontrado a língua de Antônio de Pádua. Mas eu falei aqui sobre o médium Antônio de Pádua. Vou correr um pouquinho, viu, gente? Porque senão fica faltando os outros santos juninos. Então, eu me prolonguei mais em Antônio de Pádua. Vocês vão perceber que os outros eu dei menos tempo, porque João e Pedro, nós já conhecemos mais a respeito. Antônio de Pádua,
ele para muitos é até um anônimo. Só sabe do dia de Santo Antônio e não sabe mais nada da vida dele. Mas Antônio de Pádua, ele foi um grande médium. Esse quadro aqui é a representação de um momento onde ele estava na beira de um lago, gente, lembrando na mente dele as muitas passagens do Evangelho onde falam sobre os peixes. Daqui a pouco foi juntando um cardume de peixe em volta de Antônio de Pádua. Como vocês estão vendo aqui, ó, os bichinhos aqui. E os peixes em festa. E Antônio de Pádua começa a conversar com eles. E vai contando aos peixes as inúmeras passagens do Evangelho que eles estavam ali. Ou seja, isso aí é importante sabermos, não era só Francisco de Assis que falava com os bichinhos, não. Antônio de Pádua também, diversos relatos, veem que ele se comunica com os animais. João Nunes Maia, quando escreveu, né, ele psicografou, na verdade, o médium que escreveu, o espírito é Miramês e o médium é João Nunes Maia. Então, João Nunes Maia, ele pergunta a Miramês: ô Miramês, essa história de Francisco de Assis falar com os bichinhos, isso é verdade mesmo? Ou tem muita, assim, de alegoria do povo? E Miramês diz que é verdade sim. E diz mais, que a capacidade, à medida que o espírito evolui, ele tem uma capacidade de amar tão grande, ele desenvolve um refinamento fluídico tão grande que ele consegue se comunicar. Não é que Francisco de Assis nem Antônio de Pádua falasse, sei lá, o cachorrês, ou o gatinhês, ou o passarinhês, não, viu gente? É através da telepatia. O bichinho não entendia o que Antônio de Pádua falava pela boca, mas pela telepatia ele compreendia exatamente o que estava sendo dito. E os peixes ficam eufóricos ao saber que eles também foram citados nos evangelhos. Quem aqui viu a imagem de Francisco de Assis vai lembrar que sempre ele aparece com o menino Jesus no braço. Vocês sabem por que isso? Essa imagem é porque certa vez Antônio de Pádua estava orando e ele estava ali tão envolvido nas suas preces, daqui a pouco as pessoas começaram a ver. Vocês estão vendo que lá no fundo tem um homem escondidinho brechando? Aí ele estava sozinho e tinham pessoas que estavam olhando ele de longe. Aí perceberam que vinha uma fumacinha, tipo uma fumacinha branca, que foi tomando forma do menino Jesus. E as pessoas ficaram impressionadas com aquilo, porque era tão real que ele chega a tocar no menino Jesus, que é a imagem quando ele pega o menino Jesus. Que hoje em dia nós sabemos que isso aí, gente, é mediunidade de efeito físico, isso é o ectoplasma, né? Mas naquela época ninguém sabia o que era e achava que era uma coisa assim, misericórdia, como foi isso? Né? Na verdade, foi uma materialização, né, onde algum espírito quis, ou até mesmo Antônio de Pádua, né, se comunicando com algum espírito, ele tenha materializado ali para ele o menino Jesus. E nesse momento é o momento em que ele vai pegar o menino Jesus, porque ele chega a tocar. E por isso que a imagem dele, com o menino Jesus no braço, vem dessa história aí. Tem também uma outra passagem, né, de um burro. Aquilo ali, gente, aqui embaixo, deixa eu botar aqui para ver se eu consigo mostrar a vocês. A canetinha aqui. Ó, aqui, ó, vocês estão vendo, isso aqui é um burrinho com a cabecinha baixa, né? Como se ele estivesse orando. Essa imagem aqui é do burrinho. Que história é essa? Teve um herege que chegou para ele e disse assim: olha, eu não acredito em nada disso que você está falando. Eu só vou acreditar em você no dia que um burro recusar, depois de ficar bem muita fome, ele recusar comer a aveia ali no cantinho dele e for comer a hóstia. Aí Antônio de Pádua, ele disse: está certo. Aí o herege foi e deixou um burrinho, gente, 3 dias sem comer. O pobre do bichinho já estava que não aguentava mais. Quando ele soltou o bichinho, ele chama Antônio de Pádua e fala: agora me prove que isso que você fala, que a palavra de Deus
ela realmente está acima de tudo e de todos, a vontade divina está acima de tudo e de todos aqui na terra. Aí Antônio de Pádua pega uma hóstia, levanta a hóstia e começa a falar de Deus. O burro que estava 3 dias sem comer, quando soltam ele, está lá, cheio de aveia. O burro nem liga para a aveia, passa direto, vai até Antônio de Pádua e se curva, como se fosse um gesto de respeito ao que Antônio de Pádua estava fazendo. Gente, muitas pessoas se converteram cristãos por causa desse fato. Muita gente se converteu porque ficou muito impressionado como podia um animal faminto ter feito aquilo ao invés de correr atrás da comida. Uma outra passagem também, dos muitos ditos milagres, né, gente, de Antônio de Pádua, é um rapaz que amputou a perna. Ele sofreu um corte muito grande na perna, que realmente não tinha mais o que fazer, e Antônio de Pádua se aproxima e ele recupera a perna do rapaz. Um processo bem semelhante àquele, quando Pedro vai lá e corta a orelha do soldado romano, e Jesus vai lá e coloca a orelha no lugar. Então Antônio de Pádua, ele reconstrói literalmente a perna do rapaz, e a perna do rapaz ficou boa, sem sequela nenhuma. Isso todo mundo viu. Todos ficaram encantados com isso. Mas tiveram muitos outros milagres, viu, gente? Que nem dá tempo de falar, porque senão... Mas tem muita, viu, gente? Antônio de Pádua tem muita história para ser dita. Oi? Por que chamam ele do santo casamenteiro? Olha aqui. Chamam ele do santo casamenteiro porque ele dava um grande valor à família. Mas a história que realmente fundamentou essa base foi um casal que estava em conflito e o marido queria abandonar a esposa, porque ela tinha tido um bebê, e muita gente dizia assim: olha, esse menino aqui não é desse homem não, esse menino é muito diferente. Até o próprio pai já estava dizendo que o menino não era dele. Aí Antônio de Pádua ficou sabendo disso, e ele foi até o casal. Ele não esperou o convite não, ele foi até lá. Aí ele pegou o bebê, que tinha dias, viu, gente? Não era nem um bebê crescido, nada disso. O bebê tinha dias. Ele pega o bebezinho no braço, olha para o menino e diz: criança, mostra quem é teu pai. E ele fala firme. O bebezinho de dias vira a cabecinha, olhando para o homem, e aponta: é aquele. Então, não precisa nem dizer que a briga no casamento acabou, né? Contra fatos não há argumentos, e realmente ele ficou, foi o que fundamentou ele como santo casamenteiro. Mas tem muitas outras histórias também. Tem a história de uma mulher que o marido não queria deixar ela ir ouvir Antônio de Pádua, e ela queria muito ir para as pregações dele. Aí, para que ela não entrasse em conflito com o marido, Antônio de Pádua, isso também é mediunidade de efeito físico, viu, gente? A quilômetros da casa da mulher ele ia pregar. E ela em casa no maior conflito. E ele disse: não vem atrás não, que você vai brigar com seu marido. Ele não aceita. Pois ela em casa, junto com o marido, ouvia a voz de Antônio de Pádua. Sem microfone, sem caixa de som, sem nada. É como se a voz dele ecoasse dentro da casa dela. E o casal ficava ouvindo as pregações dele. Quando Antônio de Pádua teve notícias do casal novamente, eles tinham se reconciliado. Porque tanto ele acabou evangelizando a esposa como o marido. Então, por isso ele ganhou essa fama do santo casamenteiro, porque foi uma pessoa que sempre preservou muito, sempre cuidou muito da família. Né? Deixa eu passar aqui bem rapidinho para João Batista, né? Que é São João, primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel. Isabel, ela não podia ter filhos, e o pai de João Batista, Zacarias, ele era um sacerdote. E certa vez ele foi ao templo, e quando ele estava na sala, né, onde se acendiam os incensos, que era uma coisa muito importante, viu, gente?
Naquela época, o sacerdote ser convidado para acender o incenso era uma coisa fantástica. Só os mais nobres iam. E quando ele estava lá, ele tem uma comunicação com o anjo Gabriel, onde o anjo Gabriel diz a ele que Isabel iria lhe dar um filho, mas que ele ficaria mudo até o filho nascer. E isso aconteceu. Quando ele volta à multidão, a multidão já estava em polvorosa, o povo tudo se entreolhando, estranhando, porque ele não voltava. As pessoas perceberam que ele voltou mudo. Ele não conseguiu mais falar até o nascimento de João Batista. Que é justamente esse encontro aqui entre Zacarias e o anjo Gabriel. João Batista foi aquele que batizou Jesus. E dizem que quando ele estava batizando Jesus, gente, uma pomba cruzou por cima deles, assim, passou por cima dele, de Jesus, e ouviram, todos que estavam ali presentes, ouviram uma voz falando que aquele era o meu filho, que aquele era o filho amado. E todos entenderam que a voz era de Deus. Então reconheceram Jesus como filho de Deus, o Nazareno. João Batista, ele pregou por muito tempo na Judéia, ele teve 35 discípulos, mas ele teve, digamos assim, ele acabou despertando muita inveja, e nós sabemos que isso acontece, viu, gente? Com todas as pessoas que se destacam em tudo, até no bem, acabam despertando uma inveja e sendo alvo de perseguições. Então, certa vez ele falou sobre o romance que Herodes Antipas tinha com a sua cunhada, que era esposa de seu irmão. E Herodes não gostou, a cunhada muito menos. Então, certa vez, Herodes estava bebendo, que tinha umas festas, né? Ali, Herodes promovia umas festas que eram, né, digamos, regadas a muita bebida, a muita orgia. E numa dessas festas, era uma festa de aniversário, a sobrinha dele, Salomé, foi dançar. E ela dançava, gente, maravilhosamente bem. Ao final da dança, ele diz a ela, me peça um presente, o que você pedir, eu lhe dou. Ela disse, ficou pensando um pouco, a mãe aproveitou a ocasião e foi lá e disse, olha, pede a cabeça de João Batista, que ele está lá nos calabouços, lá embaixo, já está preso mesmo, só manda decepar a cabeça dele e trazer numa bandeja de prata. E assim Salomé o fez. E o tio, que já havia empenhado a palavra, não quis voltar atrás, decepa a cabeça de João Batista e traz numa bandeja de prata, onde tem essa imagem da mãe, né, de Salomé, que é essa aqui, a dançarina. Aqui é a imagem onde está Herodes e Salomé dançando, Salomé a dançarina, e a mãe dela recebendo a cabeça. Dizem que ela chegou a receber a cabeça, a cunhada de Herodes, e pega a cabeça pelos cabelos e começa a falar. E aí? Vai falar o que de mim agora? Abre a boca, está com medo de mim, é? E começou a discutir com a cabeça de João Batista. Que é essa imagem onde ela está recebendo, né? A Salomé está recebendo a cabeça de João. Mas nós sabemos que nada é por um acaso, né, gente? Nada é por um acaso, porque na verdade João foi a reencarnação do profeta Elias. E o profeta Elias lá atrás andou decepando muitas cabeças, né? Então nós sabemos que acaso não existe. Não foi falta de proteção divina, porque muita gente já chegou a questionar isso. Rapaz, o homem era primo de Jesus. Na época Jesus já estava na terra, não fez nadinha, deixou decepar a cabeça do primo. Gente, não foi falta de cuidado de Jesus, não. É porque já estava nesse planejamento que tivesse esse desfecho e havia aceitação de João Batista para que fosse dessa forma, né? Exatamente. Foi um resgate dele. Ele pediu para passar por aquilo, não que ele tivesse a necessidade de passar, porque já era um espírito que já demonstrava uma certa evolução, né? Bastante evolução. Jesus chega a dizer que entre os homens na terra, nenhum tinha sido maior que João Batista.
Isso é para a gente ter uma ideia da evolução do Espírito. Ou seja, fora Jesus, na escala vinha João Batista embaixo. Na escala evolutiva. Então ele tinha bastante evolução, mas ele quis passar por isso. É como se fosse uma forma dele se redimir por tudo que ele fez quando estava com Elias. E agora nós vamos falar, gente, de São Pedro. São Pedro, nós sabemos que era um pescador. Ele trabalhava com seu irmão André e tinha como sócio João, evangelista, e Tiago, seu irmão. Eram 2 irmãos, né, que se juntaram com mais 2 irmãos e fizeram uma sociedade. Então os 4 ali, e Pedro, viu gente, ao contrário do que muita gente pensa, pescador naquela época não eram pessoas miseráveis não, viu? Pedro, ele tinha uma frota de barco. A esposa de Pedro, a família era muito abastada, tinha dinheiro. Pedro morava naquela época em casa própria. Isso era uma coisa que só os tops podiam fazer. O que deixa claro a grandeza também desse espírito. Porque abrir mão de tudo isso, gente, abrir mão de toda a riqueza, de todo o prestígio, para se tornar seguidor do Nazareno, nem todo mundo aceitaria essa missão não, viu? A alma tem que ser um pocão requintada para aceitar essa missão. Porque muitos iriam olhar para o dinheiro e olhar para Jesus e dizer, peraí, Jesus, deixa só meu dinheirinho acabar que eu sigo. Não é? Mas Pedro, não. Pedro, ele aceitou a missão. A sogra de Pedro já havia sido curada por Jesus. E quando Pedro estava ali, no mar, ajeitando para começar mais um dia de pesca, Jesus chega, tinha uma multidão atrás de Jesus, e Jesus chega e pede a Pedro se ele podia ocupar um lugar no barco para ficar um pouco mais alto, para que ele pudesse falar para a multidão e todo mundo escutar. E Pedro prontamente aceita, diz, não, pode. Aí Jesus vai, faz a pregação em cima do barco. Quando termina a pregação, ele diz, agora peguem os barcos e pode ir para alto mar pescar. E Pedro disse, a gente acabou de voltar, não tinha nadinha hoje. Aí Jesus diz, vá, bota o barco no mar e vá pescar. Aí Pedro aceita, vê a grandeza de Jesus, já ouvia falar do Nazareno. Pedro e André já eram seguidores de João Batista, primo de Jesus, então já conhecia, já ouviram falar de Jesus, ele botou o barco no mar e foi. E foi quando houve aquele fenômeno, gente, da pesca maravilhosa. Era tanto do peixe, mas era tanto do peixe, gente, que as redes rasgavam. Quando eles voltaram com aquele monte de peixe, os barcos quase afundando com o peso dos peixes, eles distribuíram para as outras pessoas aqueles peixes. E Pedro chega a Jesus e diz, realmente, ele ficou convicto de que se tratava do Filho de Deus. Aí Jesus diz, vem e me segue, e eu te farei um pescador de homens. Então Pedro aceita o convite, era um grande amigo, Pedro já era um grande amigo, gente, deixa eu colocar aqui, João Evangelista. Essa imagem é de João Evangelista na ilha de Patmos, onde ele recebeu os textos do Apocalipse. Então eles já eram muito amigos, sempre eram vistos juntos. Tem vários trechos bíblicos onde eles são encontrados juntos. Eles sempre estavam um na companhia do outro. E eles eram sócios antes de terem seguido o apostolado. Eles eram sócios no trabalho da pesca. Tem a passagem também, que é bastante falada, sobre Pedro, que negou Jesus, né? Naquele momento final, Pedro nega Jesus. E muitas pessoas falam como se Pedro fosse um homem, digamos assim, que no momento, digamos assim, crucial, ele se acovardou. Gente, muitos de nós teriam se assustado. Teriam realmente, diante de uma multidão, Jesus estava ali para ser crucificado, todo mundo olha e diz, esse aqui também, eu já vi ele com o Nazareno.
E foi no momento em que Pedro recuou. Só que Pedro deu uma lição para todos nós. Quando falharmos, tentemos de novo. Quando cairmos, levantemos. Não vamos ficar vivendo a vida inteira olhando para trás e pensando: ai meu Deus, na minha adolescência eu errei. Porque se Pedro fosse viver de passado, ele não teria se tornado o grande apóstolo que ele se tornou. Ele deu a volta por cima. Ele tomou literalmente a sua cruz e carregou. E que essa lição fique para todos nós. Tomemos a nossa cruz e carreguemos ela. Quedas irão acontecer, falhas irão acontecer, mas que tenhamos a coragem de resignar, de insistir, porque só os fortes tentam de novo. Os fracos se sentam e vão chorar e lamentar uma vida inteira por uma falha cometida. Aqui nós temos uma imagem de Pedro, né? Porque alguns dizem que Pedro foi o primeiro bispo da igreja. Naquela época, o bispo ele tinha a representação do Papa, né? Ainda não existia esse termo do Papa. Muitos falam porque Jesus chamava Pedro de pedra, né? Tem uma passagem onde ele fala que Pedro seria a pedra de sua igreja. E alguns dizem que Jesus usou esse termo com Pedro, fazendo referência por ele ser um homem bruto. Gente, isso não é confirmado. Mesmo porque eu particularmente não acredito nessa hipótese, porque Jesus era uma alma refinadíssima, Jesus era um espírito extremamente evoluído, e ele jamais iria fazer algum tipo de chacota com relação a algum apóstolo, né? Ele jamais iria fazer isso. Outros acreditam que esse termo pedra queria dizer que Pedro, de todos os apóstolos, foi o único que fundamentou o templo. Foi o único que realmente deixou o templo de pedra. Criou uma igreja. Então eu acredito nisto, de que Pedro, quando foi chamado de tu serás a pedra da minha igreja, Jesus estava dizendo a Pedro que era ele quem iria iniciar uma religião cristã. E não se referindo, dizendo que ele era um homem duro, grosso, apesar de na época ele ter os costumes da época. Nós sabemos que estavam ainda naquele olho por olho, dente por dente. Se a pessoa era afrontada, dava logo uma espadada no outro, e tudo se resolvia na violência. Ele trazia aquilo, mas Pedro foi perdendo essas características ao longo da sua vida. Ele foi perdendo essas características. E Pedro, ele, no momento que ele é martirizado em Roma, ele vai ser crucificado, e ele diz que não é digno da crucificação. E ele pede para que a cruz, onde ele fosse crucificado, fosse colocada de cabeça para baixo. Então Pedro, ele morreu crucificado, mas ele não aceitou que a cruz estivesse na mesma posição que a de Jesus, porque ele achava que era indigno de tal situação. E assim, mais um espírito deixa a demonstração da sua grandeza, da sua fé, da sua coragem. Eu peço perdão a todos, porque eu corri bastante com João Batista e com Pedro, porque eu tinha realmente, não foi proposital, eu tinha a intenção de que vocês conhecessem mais a respeito de Antônio de Pádua. Porque quando nós falamos de Pedro, muita gente conhece diversas passagens. Quando falamos de João Batista, muita gente conhece também diversas passagens sobre a vida deles. Mas quando se fala de Antônio de Pádua, se conhece muito pouco. E entre nós espíritas, muitos ainda olham para ele como um santo católico, né? Aquela criatura que está bem distante de nós. E isso, na verdade, não procede. Antônio de Pádua é um espírito extremamente evoluído, que com certeza, lá da espiritualidade, está cuidando de nós, e é alguém de muita responsabilidade
e todo esse universo está cuidando de muitas vidas. Então, que sejamos gratos a todos esses que ofereceram a sua vida em sacrifício, para que hoje em dia nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui falando sobre Jesus. Bom dia a todos.